São horas de falarmos de saúde, mas são horas também de cumprimentar todos os outros auditórios. O vosso é sempre especial porque me trazem o calor da vossa presença, mas os outros são bons porque nos vão dando feedback também, que nos estão a ouvir. Cumprimentamos os ouvintes da RCS e todos os internautas que por esse mundo estão espalhados e que têm paciência de nos ouvir. O tema desta noite é um tema particularmente importante, porque a questão da depressão parece que bate à porta de todos nós. Eu gosto deste título, A Esperança para Além da Depressão. Aproxima-se um dia melhor, conta com ele. O grande problema é convencer as pessoas deprimidas que isto é verdade. Gostava de vos levar até ao Monte Carmelo. Monte Carmelo, hoje a cidade de Haifa fica cá mesmo em baixo do Monte Carmelo. Faz parte de uma cordilheira, ali na zona da Galileia. E não é uma cordilheira muito alta. As partes mais altas estão aí a 520, 500 e poucos metros de altitude. Mas é difícil de subir até lá. Era um lugar lindíssimo. Até que foi declarada uma seca. E essa seca durou 3 anos e meio. E a determinada altura, o rei Acabe, marido daquela senhora Jezabel, que aterrorizava meio mundo, mandou chamar Acabe, mandou chamar Elias. Houve ali umas voltas, acabaram por se encontrar. E Acabe responsabilizou Elias pelo mal-estar que havia na Galileia. Todas as desgraças, a culpa eram de Elias. Elias disse, não, a culpa é tua. Mas se tu queres tirar a dúvida, chama todas as pessoas de Israel. Convoca-as até ao Monte Carmelo. Mas particularmente chama os profetas de Baal e uns outros profetas de Asterote. Eram 850 profetas ao todo. 450 de Baal, 400 de Asterote. Traz-los todos. Do dia aprazado, uma grande multidão, podemos calcular, Acabe todo o seu séquito. O povo de Israel que foi convocado. Mais os 850 profetas. E, de certa forma, conseguimos ver Elias sozinho, ali a um canto. E ele desafia as pessoas. Quanto tempo é que vocês querem cochear entre duas situações? Ou Baal ou Deus? E o relato bíblico diz que toda a gente ficou em silêncio. Então Elias dá o passo seguinte. Então, ok, lança-vos um desafio, profetas de Baal. Escolham o novilho, deu todas as chances. Escolham o novilho que vocês quiserem. Eram 2. Façam o altar como vocês quiserem. Ponham a lenha que vocês quiserem. Só não lhe ateiem fogo. E eu depois também farei o meu altar com o novilho que sobrar e utilizando os meus meios sem lhe atear o fogo. E o que é curioso é que toda a gente achou muito bem. Porque a proposta levava as pessoas a uma coisa muito simples. Se for o Deus, o meu Deus, que atear o fogo, então vocês não têm dúvidas. É porque este é o Deus verdadeiro. Se for o de Baal, então é o de Baal e pronto, vocês seguem Baal. Agora, continuarem neste meio termo, nem direita, nem esquerda, por favor, acabem com isso. Que é um dos perigos, às vezes, que nós temos na nossa vida, que são as zonas cinzentas. Nem a carne, nem a peixe. Vamos subir até ao Monte Carmelo e vamos encontrar os profetas de Baal, porque eram muitos e foi-lhes dada a prioridade até terem mais tempo para invocarem o seu Deus. Não se esqueçam que o Deus Baal era o Deus das tormentas e dos fenómenos meteorológicos. Era aquele que era invocado sempre que havia desgraça relacionada com o tempo. Então, desde manhã até ao meio-dia, eles estiveram a dançar, quebrando-se e requebrando-se à volta daquele altar e invocando fogo vindo do céu por parte de Baal. Exerceram também uma tarefa, ou fizeram algo que também era muito comum naquela altura. Com sacrifícios, os deuses respondem. Esta é uma noção pagã que ainda hoje é utilizada em muitas culturas. Se nós nos sacrificarmos, então Deus se calhar é capaz de responder. Se calhar não, responde.
aí estão eles a ferir-se, aí estão eles a cortar-se. Quando se aproxima a hora terceira, que era a hora da oferta de gratidão, Elias toma o passo seguinte. Pronto, chega. Isto sem encontrar os pormenores, Elias ali goza um pouco a situação a determinada altura, mas agora é a vez de Elias. E ele faz uma coisa, e aqui eu queria chamar a vossa atenção para isto. Um homem, para se prestar a um papel destes, tem que estar mentalmente seguro. Um homem, para se prestar a um papel destes, tem que estar espiritualmente seguro. Só falta saber, naquela tríada, se a parte física dele também era boa. O que sabemos é que ele pega em 12 pedras, representando cada uma das tribos de Israel, e reconstrói o altar que tinha sido deitado abaixo. Depois pega num instrumento, pode ter sido uma enxada, não sabemos, e cava um rego grande à volta do altar, um rego tão grande que dava para pôr 2 leiras de sementes. Era bem largo. Ele não facilitou nada e não quis que ninguém dissesse que estava a fazer batota. E agora, ele dobra os seus joelhos. Não, antes disso faz uma coisa ainda pior. É isso. 4 cântaros de água, se faz favor, despejem em cima desse altar. Não satisfeito, mandou despejar mais 4, já vamos em 8. E ainda não satisfeito, põe mais 4, 12 cântaros de água. Enche o rego de água. E agora sim diz, estou preparado. Grande tensão que ia no coração de Elias, com certeza. Mas também grande confiança. O pior que lhe podia acontecer é cortar-lhe o pescoço. O que sabemos da história é que realmente Elias obtém resposta do céu. E de tal forma que as pedras, o novilho, a água, tudo se consome naquele momento. Se fossem vocês a terem que tomar uma decisão, a que Deus escolher, que decisão tomavam? Acho que não é preciso grandes exercícios de retórica para perceber que se tem que decidir qual é o verdadeiro. Eu sei qual é o verdadeiro. E esta era a grande esperança de Elias, é que as pessoas acreditassem. E agora, porque a lei assim determinava, todas as pessoas que levassem a família de Deus, o povo de Deus, a afastar-se do caminho traçado por Deus, deveriam ser mortos. E agora vemos a tarefa de Elias a descer do alto do monte até o vale cá embaixo para procederem a essa execução, na qual ele participa. Não é fácil, hein? Mais curioso é que logo que acaba essa tarefa, não se esqueçam que este milagre aconteceu a partir das 3 horas da tarde. Entretanto, a matança dos profetas de Baal. Entretanto, Elias volta a subir ao monte. E quando sobe ao monte, vem com o seu servo, prostra-se e diz ao servo, vês alguma coisa no horizonte? E por 7 vezes, ele prostrado mantém a sua coragem e a sua determinação, pedindo a Deus realmente que faça um milagre de vir fazer a chuva aparecer. Já chega de seca. Quando aquela nuvem aparece, ele diz ao servo, vai avisar a Acabe para descer já para o palácio. E é engraçado que, quando nós começamos a imaginar estas coisas, Acabe aparelha a sua carruagem, mas naquela altura não havia faróis. Nem de quartzo, nem de LED, nem de xenon, não havia faróis. E com a chuva e com o vento que, entretanto, começou a cair, não havia tocha também que estivesse acesa. E é um senhor chamado Elias que cinge a capa à volta dele e corre montanha abaixo a mostrar a Acabe o caminho. Ele tinha todas as razões para estar zangado com Acabe, mas tem um gesto de humildade a dizer a Acabe, tens mais uma oportunidade. E perante aquilo que aconteceu, bolas, eu espero que saibas escolher. E o que a história conta é que Elias correu à frente de Acabe, sabem que distância? Qualquer coisa como uma maratona, cerca de 40 quilómetros. Portanto, aquela dúvida que tínhamos ao princípio, se ele fisicamente também estava bem, acaba aqui.
Elias era um homem fisicamente bem, porque passa por aquela tensão emocional toda em frente aos profetas de Baal, a morte dos profetas de Baal, subir à montanha, a dúvida se realmente a chuva vinha, e depois descer montanha abaixo até Jezreel, 40 quilómetros, é obra. E o que nos espanta é que realmente o dia de Elias tinha sido um grande dia de stress. E ele superou. Mas Elias tinha assistido a milagres. Pelo menos 2 grandes milagres ele tinha assistido. E no outro dia de manhã, quando o povo ainda celebrava a chuva, porque ela foi abundante, Elias recebe uma mensagem, não sei ao fim de quanto tempo descansa, mas recebe uma mensagem a dizer: amanhã, aquilo que tu fizeste aos meus profetas vai-te acontecer também. Escrito por Jezabel, a mulher impiedosa que não perdoava e que era terrível na execução das suas sentenças. E agora vemos um homem mentalmente são, espiritualmente são, fisicamente são, a dizer: ok, sem problema nenhum, venha lá Jezabel. Sabem que não foi isso que aconteceu. Este homem mentalmente são, eu volto a repetir isto, fisicamente são, espiritualmente são, pegou na trouxa e fugiu. E faz um percurso de 200 quilómetros até Berseba, onde havia um pequeno deserto. Despede o seu servo e anda mais um dia e meio, até que a determinada altura encontra, vencido pelo cansaço, e eu acredito que aqueles 200 quilómetros ele terá feito depois da maratona do dia anterior, todas as coisas que aconteceram, porque o medo dá força nas nossas pernas também. A verdade é que ele, a determinada altura, foi-se ao deserto, caminho de um dia, e e se assentou debaixo de um zimbro. E vamos encontrar este homem em seu ânimo a pedir a morte. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E eu pergunto-me, e pergunto a todos vós, não é estranho que um homem que tenha assistido a milagres tão poderosos, que tenha tanta certeza da presença de Deus na sua vida, que esteja fisicamente estável, o que é que fez com que ele desmoronasse e fugisse a 7 pés? Alguma coisa aconteceu naquele homem. Nós hoje damos a isso uma palavra: burnout. Estourou. Porque fisicamente usou tudo o que tinha a dar. Foi até ao fundo, esgotou completamente as suas energias. Não comeu, não descansou. E quando nós o vemos debaixo daquele zimbro, nós temos a certeza que este homem não queria viver mais. As suas palavras são nesse sentido. É, no fim de contas, aquilo que nós conseguimos ler, que na experiência de todos surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. É verdade. Dias em que predomina a tristeza e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor dos seus filhos na terra. Mas dias em que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte parece preferível à vida. É então que muitos perdem a sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. E prestem atenção, se pudéssemos nessas ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, nós veríamos anjos a procurar salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se por firmar os nossos pés num fundamento mais firme do que os montes eternos. E nova fé, nova vida jorrariam para dentro de nós. Eu subscrevo estas palavras. O meu problema é convencer as pessoas de que isto é verdade. E quem está deprimido acha estas palavras muito bonitas, às vezes até as acha chatas, às vezes até as acha boring, como se costuma dizer hoje. Aborrecidas. Algumas pessoas nem as suportam quando a depressão é demasiado.
quando Elias se viu nesta situação, alguém o visitou curiosamente com pão, água e disse-lhe o quê? Come e descansa, porque tens uma longa caminhada à tua frente. O que dá a entender, e há um alerta, que parece que o tratamento para a depressão de Elias era come, bebe água e descansa. Por outras palavras, algo como isto. Parem, por favor, para pensar nas vossas vidas. Porque se calhar parte da depressão, porque passam, tem a ver com o acumular de coisas em cima de vós. Acho que ninguém está fora, eu livre disto. Eventos desafiadores na vida. Todos nós passamos por isto. Seja de que tipo for. Na saúde, na vida. Seja onde for. E quer estejamos preocupados, quer estejamos com medo, quer estejamos com um olhar no vazio, quer estejamos com lágrimas. Seja qual for a situação que nos leva a isto, a verdade é que a Organização Mundial de Saúde define a depressão como uma desordem mental comum. Eu não gosto nada desta definição. Dizer a uma pessoa que chega ao pé de mim, vou-lhe dizer está com uma depressão, ou dizer-lhe você está com uma desordem mental. Por favor. Mas a verdade é que esta é a definição de depressão. É uma desordem mental comum que traz tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa, baixa autoestima, perturbações do apetite. Particularmente, isto eu sinto. É rara a pessoa com depressão ou com sintomas depressivos que não se queixe de perturbações do sono, uma sensação de fadiga. As pessoas queixam-se que andam muito cansadas, acordam muito cansadas, sentem-se muito cansadas e com uma fraca concentração. Eu esqueço-me de tudo. Eu preciso de comprimidos para a memória. Eu preciso que me ajudem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são indicadores de um quadro depressivo. Mais de 350 milhões de pessoas se calcula que sofrem de depressão. Em 2030, a depressão será a principal causa de incapacidade. Faltam 15 anos. 1 em cada 4 pessoas em todo o mundo vai ter, já teve ou está com uma depressão. 25% da população. É uma brutalidade. 1 em cada 5 pessoas que vêm à consulta em Portugal, no dia em que vêm à consulta, vêm deprimidos. É assustador. 70% das nossas consultas têm a ver com problemas do foro psíquico. Em 2010, Joana e João, está aí a resposta, este país, à beira-mar plantado, consumiu quase 7 milhões de embalagens de antidepressivos, ansiolíticos ou medicamentos para regular o humor. 7 milhões! É quase uma embalagem para cada um de nós. Não é? E gastámos ao Estado qualquer coisa como 117 milhões de euros. Brutalidade. A União Europeia, em 2011, gastou 92 mil milhões de euros. E 80% desta despesa teve a ver com falta de produtividade. Nem foi em medicamentos. Foi naquilo que não foi produzido. 850 mil pessoas morrem anualmente por causas relacionadas com a depressão. São pessoas que se suicidam. E em Portugal, o ano passado, por suicídio, morreram 1.074 pessoas. 80% delas estavam deprimidas. Quando falamos da depressão, não é um problema fácil. Vejam, 15% da população de países com salários altos, em comparação com 11%, portanto, não é uma questão de massa salarial que define as pessoas que podem deprimir ou não. Supostamente, quem tem menos dinheiro devia deprimir mais. É o contrário. Deprimem mais as pessoas que têm mais dinheiro. Iriam provavelmente sofrer depressão no decurso da sua vida. É um estudo. Envolve 98 mil pessoas. As mulheres têm 2 vezes mais probabilidade de sofrer depressão do que os homens.
E a perda de um parceiro, seja por morte, divórcio ou separação, é o principal fator contribuinte. Depois da manhã vamos falar de uma hormona que as senhoras têm em particular. Nós temos um cheirinho, felizmente. Chama-se ocitocina. Eu vou falar dela por causa disto. Mas as senhoras sofrem mais do que os homens. Mas nós também sofremos. 13 em cada 100 homens experimentam alguma forma de depressão durante a sua vida. Crianças antes dos 10 anos estão particularmente sujeitas a quadros depressivos. E isto é preocupante. A pergunta se a depressão é um problema grave, a pergunta se a depressão é uma doença, a resposta às duas perguntas é sim. Dentro de algumas comunidades religiosas existe, infelizmente, o hábito de dizer que se a pessoa está deprimida é porque não ora o suficiente, ou é porque não está convertida, ou é por uma razão qualquer dessas. Nós não podemos ser mais penalizantes do que isso em relação a uma pessoa que tem uma depressão. A depressão é uma doença grave e deve ser entendida como uma doença grave, sejam quais forem os motivos. Qualquer uma destas coisas, dores musculares, o mundo sobre os ombros, aquela sensação de peso sobre os ombros, terrível. Ansiedade, irritabilidade, tristeza, choro, dores nas costas, por favor, dores musculares. Tudo isto podem ser sintomas de depressão. Numa situação destas, o conselho é: procurem sempre um profissional de saúde. Seja um psicoterapeuta, seja um psicólogo, seja um médico que tenha prática nessa área, seja um psiquiatra, procurem sempre ajuda profissional. Não fiquem agarrados a produtos naturais. Qualquer produto natural, para ser eficaz, tem que ser químico. E com a depressão não se deve brincar. 1000 pessoas o ano passado morreram por causa da depressão. Só porque se suicidaram. Falta as outras todas, que nós desconhecemos. Quando perguntamos porquê que deprimimos, bom, uma vez mais voltamos, as mulheres são mais suscetíveis. Lembram-se que os homens são 13%, as mulheres 22%. Tem muito a ver com as suas flutuações hormonais. Conhecemos a depressão pós-parto, conhecemos a depressão da menopausa, conhecemos a depressão que dura horas ou dias cíclicas relacionadas com o ciclo da mulher. Conhecemos. Particularmente, temos que estar atentos a todas as mulheres que tomam a pílula, que estão mais fragilizadas em relação à depressão. Atenção ao excesso de decibéis em que vivem muitas mulheres. E quando falo em excesso de decibéis, o barulho, estou a falar em todas aquelas que se levantam muito cedo, chegam muito tarde a casa e depois ficam sozinhas em casa a fazer tudo, porque quando chegam a casa cada um vai para o seu lado e a mulher tem que fazer as coisas todas. São estas razões que as levam a deprimir com mais facilidade. Isto já é comum, embora as mulheres também procurem mais isolar-se. Também é comum a insónia, mas as mulheres sofrem mais da insónia. A insónia primária, logo do primeiro tempo, o despertar várias vezes durante a noite, o despertar precoce, um sono pouco reparador. Acontece-nos a todos, mas particularmente à mulher. A incapacidade, conhecem o princípio de Peter, não é? A incapacidade de sermos capazes de assumir responsabilidades ou não. E algumas pessoas assumem responsabilidades para as quais não estavam preparados e acabam por fazer a asneira. E depois deprimem por isso. E nesta história, a vida urbana, então, é terrível. Uma vez mais, a vida acelerada que somos obrigados a fazer, a correr de um lado para o outro, faz com que não sobre espaço para nós próprios. Intolerâncias, alergias e carências também podem ser responsáveis por depressão, porque retiram qualidade de vida. Medicamentos, alguns medicamentos que nós tomamos são depressivos. E então, quando os misturamos muito, esta imagem sugere-vos alguma causa de depressão? Falta de sol. E esta imagem é a desculpa de muita gente. Isto é de família. Sabem que há realmente, com o cromossoma 3, este cromossoma, o cromossoma 3, há algumas pessoas que o têm ligado. E que se o têm ligado, estão mais suscetíveis a deprimir.
Mas na população em geral, isso representa apenas 3%. É uma quantidade muito pequena de pessoas que deprimem por causa de fator genético. A maior parte delas deprime pelos fatores de vida, pelo estilo de vida. Causas da depressão? Há um homem que eu respeito muito, o Dr. Neil Nedley, escreve um livro muito interessante, Positive Proof. E ele, a determinada altura, faz uma descrição por categorias das causas que não vale a pena tentarem ler, porque está de propósito para não tentarem ler. Causas da depressão. E ele identificou 51 causas relacionadas com várias coisas. Mas ele já escreveu o livro há vários anos. Nós hoje já aumentámos este valor. Já se conhecem mais causas para a depressão. Mas mais do que saber quais são as causas da depressão, é perceber o que é que acontece connosco que nos leva, como aconteceu com Elias, parece que tirar o tapete debaixo dos pés. As nossas obsessões são a desventurada expressão das nossas ansiedades. Isto parece muito complicado, eu vou explicar-vos. A obsessão por ter posses faz com que tenhamos maior ansiedade em adquiri-las. E o exemplo emblemático para mim é o Euromilhões. Quando ele está ali nos 10 milhões, 5 milhões, 10 milhões, eu não sei se chega aos 5 milhões, mas pronto, quando está assim num valor baixinho, as pessoas vão apostar. Mas quando passa a barreira dos 100 milhões, é ver sempre as casas cheias de apostas, porque as pessoas 5 não lhes chega, querem 100 ou mais. E a preocupação das pessoas em adquirir, em ter posses, é realmente, para algumas delas, extremamente obsessivo. E a obsessão pela realização pessoal, que leva as pessoas a serem ansiosas pelo seu próprio desempenho. Eu lembro-me do Steve Jobs, mas lembro-me de uma imagem muito recente, muito atual, que todos conhecem. Estes dois homens a discutir no final de um jogo de futebol. Tinham a sua imagem a defender. A obsessão pelo controle de tudo. A ansiedade pelo exercício da autoridade, naturalmente. Se eu quero controlar, à minha cabeça vem imediatamente uma pessoa pública, e que gostava de ser dono de tudo isto. A obsessão leva à ansiedade, e a ansiedade torna as pessoas intoleráveis. E a obsessão pela imagem. Aqui a lista é maior, devo-vos dizer. É a ansiedade pelas rugas, é a ansiedade pela celulite, é a ansiedade pelo peso, porque estamos a falar da imagem, a obsessão pela imagem, não é? Das roupas, dos sapatos, do carro, da casa, das contas, dos pneus que não os do carro. Tá? Não façam confusão. Eu deixei para o fim, para poder... Isso faz com que as pessoas realmente, na sua obsessão, às vezes até sejam ridículas. E o exemplo que eu escolhi não é de nada ridículo, mas é realmente uma figura pública que tem a obsessão pela imagem. Claramente. Com estas coisas todas, aquilo que eu estou a tentar dizer-vos é que Gabriel Garcia Marques descobriu que a sua obsessão por cada coisa no seu lugar, cada assunto em seu tempo, cada palavra em seu estilo, não era o prémio merecido de uma mente em ordem, mas, pelo contrário, todo um sistema de simulação inventado por mim para ocultar a desordem da minha natureza. E eu aqui queria-vos convidar a fazerem um exercício comigo. É que a maior parte de nós vive de uma forma desonesta. É a nossa desonestidade diária que é motivada pelo desejo de proteger uma imagem. E nós tentamos proteger a nossa imagem, às vezes, não sendo o que realmente somos. Eu conto muitas vezes uma história, se a ouviram, tenham paciência, ouçam-no novamente, que é daquele jovem que no mesmo dia escreve 4 ou 5 cartas. Escreve à tia rica e diz: minha tia querida, as saudades que eu tenho de ti, por favor, visita-me brevemente. E quando visitares, não te esqueças de me avisar, porque eu tenho o maior gosto em estar contigo. A seguir, dobra a carta, fecha, põe no envelope, escreve a carta ao companheiro da tropa. Fixe, meu, estás bom?
Epá, saudades, estive a ver umas fotografias e a curtir um bocado a conversa, pá, e achei giro, pá, umas coisas que viste. Lembras daquela patifaria que nós fizemos, pá? Que saudades, um dia aparece aqui, pá, vai ser bué de fixe. Um abraço, teu amigo, fecha a carta, mete no envelope. A seguir que escreve a carta ao patrão. Em relação ao seu pedido, Vossa Excelência, eu queria lhe dizer que eu sou uma pessoa realmente com capacidades. É a mesma pessoa. Eu não estou a dizer que está errado. O que estou a dizer é que nós, no nosso dia-a-dia, adotamos caras, atitudes e formas diferentes e às vezes isso tem custos. É o não sermos nós próprios. Hoje em dia nós temos uma técnica, temos técnicas fantásticas, e esta é uma delas, é a ressonância magnética, que nos permite estudar o cérebro e conhecer o cérebro. E desde que a ressonância apareceu nas nossas vidas, nós cada vez sabemos mais coisas sobre o funcionamento do nosso cérebro. Mas ainda estamos na idade primitiva. Por exemplo, já conseguimos saber que aquele acontecimento ali foi desencadear um movimento num braço, ou numa mão, ou noutro sítio qualquer. Já conseguimos perceber essas coisas. E, ultimamente, aparece uma ressonância chamada ressonância funcional, que nos permite perceber quais são os sítios do cérebro que funcionam quando nós olhamos, os sítios do cérebro quando ouvimos, quando pensamos, quando recordamos, quando trabalhamos. E é tão fidedigno neste processo que, neste momento, o detector de mentiras está a ser posto de lado nos Estados Unidos. É possível avaliar, por ressonância magnética funcional, sem margem para dúvidas, quando alguém está a mentir. Mas surgiu uma nova técnica, eu já vos mostrei uma imagem no primeiro dia, que é o mapeamento do cérebro, que é feito com uma ressonância por tensão de difusão da água e que permite imagens fantásticas do cérebro. Esta é uma imagem real. Não é? E à custa desta possibilidade, nós hoje conseguimos mapear o cérebro. E sabemos que, por exemplo, aquela área do cérebro que fica aqui, esta área do cérebro é onde está radicada a razão, a nossa capacidade racional. Em contrapartida, no meio do nosso cérebro, aqui por cima dos nossos olhos, esta zona e esta zona são responsáveis pela consciência. E a relação entre a consciência e a razão permite que as pessoas possam ter juízo. O juízo é determinado, hoje sabemos, pelo funcionamento correto daquela zona e da outra zona. Destas duas zonas, desta zona e destas duas zonas. Portanto, se alguém não tem juízo, é porque aquelas duas zonas não existem lá. E como supostamente nascemos perfeitos e somos perfeitos, toda a gente tem razão para ter juízo. Precisa é ter razão influenciada pela consciência e vice-versa. Hábitos de vida prejudiciais são complicados. Deixem-me explicar-vos isto o melhor que eu puder. Nós temos no nosso cérebro uma área que se chama a área da recompensa. E esta área da recompensa começa aqui e depois envia informação para aqui, onde ficam as memórias. A noradrenalina ajuda a fixar aqui a memória e depois envia sinais para o corpo. Esta zona, chamada zona da recompensa, é liderada por uma substância chamada a dopamina. Só que a dopamina funciona de forma fugaz, é muito rápida. Fazemos uma coisa, ou temos uma coisa que nos dá prazer e liberta-se dopamina. Depois estamos tristes, queremos ter mais prazer, portanto comemos um bolo. Estamos tristes, vamos fazer compras. Nós precisamos de alimentar. Daí é que vem aquela palavra dopado. Eu estou dopado porque preciso de dopamina. E a dopamina só nos dá prazer fugaz. Não é um prazer que permanece, que é consistente. Imaginem que, se fumarem, por exemplo, um cigarro, ou fumarem um charro, no nosso cérebro tem exatamente o mesmo efeito. É esta zona que é ativada. No momento em que comem uma destas coisas, chocolates em barra, ou um iogurte, uma sobremesa de iogurte, hoje não há iogurtes, há sobremesas de iogurte. Uma sobremesa de iogurte,
O resultado no nosso cérebro é exatamente o mesmo do cigarro. É esta zona que é ativada. E espantem-se, é verdade. Meia hora depois de termos ingerido um copo de água com 2 colheres de açúcar, é esta zona também que é estimulada e liberta dopamina. O nosso cérebro está preocupado é com as coisas que lhe são agradáveis e liberta dopamina em função disso. O que acham que isto liberta? Telemóvel no ouvido, concentração no computador, batatas fritas, um hambúrguer, comida a correr, dopamina ali que se farta. Não há mais nada. Alguma investigação preliminar sugere que ter uma alimentação pobre pode tornar-nos mais vulneráveis à depressão. Possível. Devo-vos dizer, aparecem aqui 3 nomes. Noradrenalina, serotonina. Esta é a hormona da memorização. Esta é a hormona do prazer. E esta é a hormona da felicidade. O que é que se passa com a serotonina? A serotonina está no nosso corpo em 3 compartimentos. Nos neurónios, no nosso cérebro. Depois, imaginem num sítio estranho, que é no aparelho digestivo, nestas células. E depois também nas plaquetas. Toda a serotonina que circula no sangue está nas plaquetas. O que é interessante é que quer esta serotonina das plaquetas e a que é produzida pelo aparelho digestivo, não chega ao cérebro. Há duas divisões. E a serotonina no cérebro é só para o cérebro, a que é produzida cá em baixo é só cá para baixo. E há muitas pessoas que estão convencidas que quando comem algumas coisas estimulam a serotonina, é para o cérebro. Não. Pela alimentação, não. Este senhor, o Gerard Karsenty, descobriu um gene no intestino. Chama-se LRP5. Imaginem o que é que faz este gene. É ele o responsável pela produção da serotonina. 90% da serotonina no nosso corpo é produzida no intestino. E a gente pergunta, por que tanta serotonina no intestino? Sabem que o intestino é chamado o segundo cérebro. Existem umas célulazinhas no nosso intestino que dizem cá acima, cá por baixo está tudo bem. Podes funcionar ok. Tem um nome muito esquisito, com o ginseng, mas estas célulazinhas fazem esse papel. Mas estas LRP5 são as que produzem serotonina no intestino. E agora imagina, quando toda a gente pensava que a serotonina era responsável pelo nosso bem-estar em geral, e é, mas não a que é produzida no intestino, este senhor, manipulando este gene, verificou uma coisa. Todas as pessoas que tinham bastante serotonina tinham muito mais massa óssea do que aquelas que tinham pouca serotonina. A serotonina produzida no nosso aparelho digestivo é um dos principais reguladores da osteoporose. Ter ou não ter. Não é o cálcio que fazem propaganda na televisão. Não serve para nada. A maior parte das pessoas, antes de tomar cálcio, devia fazer a análise. Ver como é que está a análise no seu sangue. A maior parte das pessoas tem um cálcio normal. Não tem a serotonina, não tem a vitamina D3. O que é completamente diferente. Mas é um logro que se faz. O responsável pela massa óssea é este gene que está no nosso intestino. E é perfeitamente conhecida esta investigação. A serotonina do cérebro já é responsável pela sensação de bem-estar, pelo controle do apetite. Portanto, se não querem engordar, precisam ter muita serotonina. Se têm pouca serotonina, têm mais apetência para engordar, porque têm mais apetite. Então, por favor, agora não passem a comer serotonina a correr. Tá? E é também o controle do sono. A serotonina é extremamente importante, por razões interessantes. Ela é responsável pelo controle da insulina, é responsável pelo controle da hormona do sono, que é a melatonina. Vamos falar dela na sexta-feira. É responsável pela síntese da proteína e também pela hormona de crescimento durante a noite, que permite recuperar o nosso corpo. Serotonina, hormona da felicidade. Agora, ainda tenho algumas coisas para vos dizer sobre serotonina. Eu não me vou calar. As pessoas não produzem serotonina suficiente. Porquê?
O que é que esgotou a serotonina de Elias? O que é que esgota a serotonina das pessoas? Correm antes em busca de prazeres fugazes. E a dopamina substitui mais rapidamente a serotonina do nosso cérebro. Quanto mais se doparem, quanto mais vezes procurarem prazer fugaz, menos serotonina vão produzir. O prazer fugaz liberta no nosso sangue uma substância chamada cortisol. Cortisol é antisserotonina. É a hormona do stress, aquela que nos dá a pica, que dá a genica, como as pessoas gostam de dizer. Mas é antisserotonina. Tal como o café, tal como o chá, tal como os açúcares refinados, tal como os estimulantes. São todos antisserotonina. O que fazer? Bom, é mandatório procurem sempre a ajuda de um profissional. Às vezes não podemos escolher o profissional, mas procurem escolher sempre alguém que tenha experiência na área. Atenção à medicação para a depressão. Deve ser feita sob indicação médica e deve ser com cuidado. Eu conheço pessoas que tomam, eu posso usar o nome, porque ele é muito conhecido, é o alprazolam, o Xanax, tem outros nomes, mas é o alprazolam, que é um ansiolítico, que é extremamente usado, entre eles e outros. Qualquer ansiolítico vai reduzir a vossa memória no futuro. Quanto mais ansiolíticos tomarem, pensem só que ao tomarem um ansiolítico estão a dizer ao cérebro não funciones. E depois querem que ele funcione. Façam a medicação, mas façam conscienciosamente. Partilhem a vossa luta. Cultivem relações significativas com a família e amigos. Isto é fácil de dizer. Quantas pessoas não têm família e não têm amigos? Nós estamos a falar sempre na tentativa do melhor. Luz solar. João e Joana. Luz solar. A luz solar, particularmente porque liberta uma hormona que é conhecida com o nome de vitamina. A vitamina D3. Ela não é uma vitamina. É uma hormona. E como hormona, ela é um regulador do nosso humor. Pensava-se que a vitamina D3 só tinha a ver com o cálcio nos ossos. É mentira. A vitamina D3 é realmente uma substância importante na absorção do cálcio e na eliminação do cálcio. Mas é também importante no controle do humor, para fazer subir as nossas defesas imunitárias. E tem uma característica fantástica. É o maestro das outras hormonas. Por isso, quando se apanha sol, ou quando apanhamos sol na proporção certa e da forma certa, nós sentimos-nos melhores. O exercício. Lá vêm eles com o exercício. Pratiquem exercício, por favor, regularmente e de preferência ao ar livre. Uma revisão de estudos que se estendeu até 1981 concluiu que o exercício regular pode melhorar o humor nas pessoas com depressão leve a moderada. E de 81 até hoje, o que se aprendeu sobre o exercício é realmente esmagador. Pode desempenhar um papel de apoio no tratamento da depressão grave. Com um estudo feito com 156 homens e mulheres, divididos em 3 grupos. Um grupo fazia só exercício aeróbico. O outro grupo tomava este medicamento que é o antidepressivo, a sertralina. E o outro fazia exercício e tomava o antidepressivo. Quando o estudo chegou ao fim, chegaram a uma conclusão interessante. 16 semanas. 16 semanas são 4 meses. Ao fim de 4 meses, 60% a 70% dos grupos, todos os grupos, já não podiam ser classificados como tendo depressão grave. O que significa que o exercício só por si tinha o mesmo efeito terapêutico que a sertralina. É quando se faz exercício físico, toda a gente conhece ou falar das endorfinas, não é? E uma das endorfinas é a serotonina. Portanto, estejam deprimidos. Não estejam deprimidos. Estejam bem. Mexam-se, por favor. Descanso. Nós vamos falar do descanso na sexta-feira. Deixem-me só picar-vos. Todas as pessoas que se deitam antes da meia-noite, que às 2 da manhã já estão na segunda fase do ciclo,
do ciclo do sono, às 2 horas da manhã, nestas condições, não há cortisol quase nenhum no nosso corpo. Nessa altura, a serotonina ganha asas. E de manhã, quando acordamos, porque o sono é para nos preparar para o dia seguinte e não para recuperar do cansaço, porque isso já passou, interessa é como acordamos. Acordamos com vigor se a serotonina foi produzida. Agora, se ficamos agarrados a um tablet, se ficamos agarrados a uma televisão, se ficamos agarrados a coisas que estimulam a nossa atenção, o cortisol não desaparece às 2 da manhã. E quando se liberta, quando acaba e a serotonina se começa a libertar, já é tarde. Tenham rotinas regulares de sono e de repouso. É fácil dizer, mas nós temos que nos educar. Devemos deitar sempre à mesma hora e acordar sempre à mesma hora. Não há outra hipótese. Não tenho sono. Não faz mal. Eu gosto muito de um cartoon, de um miúdo que vai ser levado pelos pais escada acima para o quarto e diz, mas para que é que eu vou dormir se estou acordado? E é verdade. Trânsito intestinal, o que é que o trânsito intestinal tem a ver com a depressão? Sabem que as células do nosso aparelho digestivo mudam de 4 em 4 dias. O nosso aparelho digestivo é renovado de 4 em 4 dias. As células do aparelho do paladar, de 21 em 21 dias. Quer dizer que o nosso intestino cansa-se mais depressa da comida monótona do que o nosso paladar. 4 em 4 dias. Para que esta renovação aconteça em pleno, é preciso que o intestino funcione bem. E o intestino que funciona bem tem que funcionar todos os dias. Pessoas que estão 2, 3, 4 dias entupidas, não esperem ter serotonina. Não esperem gozar de uma boa saúde. A essas pessoas nós dizemos sempre, ou fazemos sempre a recomendação, comam de forma saudável, uma alimentação bem equilibrada e baseada em vegetais. Alimentação. Depois de terem preparado este espaço, com tanto cuidado e tanto gosto, eu tenho que vos falar do triptofano. Triptofano é um aminoácido que o nosso corpo não é capaz de produzir. Portanto, temos que o receber através da alimentação. Onde é que há triptofano? Queijo, amendoim, castanha de caju, banana, castanha do Brasil, por aí fora. Podem ler, grão de bico, feijão, tomate, escolha o que quiserem. Kiwi, chocolate preto, arroz integral, carne e peixe. Portanto, há para todos os gostos, omnívoros e vegetarianos. Em todos há triptofano. E quando se come arroz com feijão, a metionina com o triptofano são uma bomba para produzir serotonina no nosso corpo. Arroz com feijão só, não é preciso misturar mais nada, está bem? O que é que faz o triptofano? Regulador nos níveis de stress. Porquê? Porque é anticortisol. Aliado do sono. Porquê? Porque colabora na produção de melatonina. Diminui a hiperatividade. Crianças, há um estudo feito nos países nórdicos tão interessante sobre crianças hiperativas e a serotonina. Todas as crianças com déficit de atenção e hiperativas, as verdadeiras, não são aquelas que por aí existem, que são apenas mal comportadas. Todas as crianças desse tipo, verificou-se que tinham níveis baixos de serotonina. Portanto, a forma de controlar seria melhorar a alimentação. E melhora o humor. É evidente que melhora o humor. Então, quando olho para estas coisas, eu sinto vontade de vos dizer, invocando naturalmente este pensamento. Alguém que está deprimido, a primeira coisa que tem de ter na sua mente é que nada é impossível. É possível sair da depressão. Mas não podem estar à espera de sair da depressão com um comprimido. Têm que fazer a sua parte. E a sua parte é mais importante do que tudo o resto. Alimentem a vossa mente com coisas boas. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que é que nós fazemos? Pensaram já quais são as avenidas do nosso corpo? São os órgãos dos sentidos? Então, o que é que nós vemos? Como alimentamos? Com a desgraça, com a violência. E o Facebook. E eu queria fazer aqui uma declaração de intenções. Eu não sou contra o Facebook.
mas preocupa-me a forma como o Facebook é utilizado. Mas isso é outra coisa. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Pensamentos positivos. Onde é que nós podemos buscar pensamentos positivos? Onde é que eu vou encontrar frases como esta? O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Deixa-me mostrar-vos uma tradução diferente da Good News, que eu acho ótima. Ser bem disposto mantém-te saudável. É uma morte lenta estar triste todo o tempo. Salomão diz uma coisa destas. E nós não sabemos aproveitar. Eu digo muitas vezes às pessoas, dupliquem a alegria dividindo-a, não guardem só para vocês a alegria. Porque há muita gente que realmente não sabe sorrir e não sabe ser alegre. Avenidas, música, é muito rápido isto. Eu hoje estou a ser um pouco mais demorado. Peço-vos desculpa por isso. A música é uma forma sofisticada de expressão das nossas emoções. É. Mas é uma avenida. E o objetivo principal e final de qualquer música não deve ser outro que não a glória de Deus e o refrigério da alma. Quem terá sido que escreveu uma coisa destas? Se não houver cuidado nesse sentido, não é verdadeira música, mas diabólica, gritada e fanhosa? Quem terá sido que terá dito isto? Bach. É um coroa. A gente percebe, só ele é que podia ter dito uma barbaridade destas. Pode ser um coroa, mas é realmente um craque naquilo que fazia. Para mudar as modas das pessoas e alterar os seus hábitos, não há nada melhor que a música. Isto foi dito nos 6 séculos antes de Cristo. Se querem saber se uma pessoa é bem governada e se as suas leis são boas ou más, examinem a música que ela pratica. Palavras de Confúcio. Não me digam que a música não influencia o nosso estado de humor. Muito do que nós chamamos irresistível na música é assim porque nós reagimos ao funcionamento do sistema nervoso central e periférico, quer ao nível sensorial, quer motor. Tum, 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 tum. E o meu corpo a reagir. Tum, tum, tum. Agora experimentem pôr Vivaldi. E o que apetece é relaxar, encostar para trás e gozar. Pois. Na Grécia, há muitos anos atrás, diziam isto. Pela sua loucura, eles iludem-se a si próprios, pensando que não há boa ou má música, ajuizando-a pelo prazer que lhes dá para ser considerada boa ou má. Se eu gosto dela, é porque é boa música. Isto é algum juízo? Que análise é esta que é feita da música? A música pode ser uma ferramenta para relaxar, para estimular, para controlar. E as formas pelas quais a música afeta o organismo humano são múltiplas e subtis. O som alto, as luzes brilhantes são tremendas ferramentas de doutrinação. E experimentem agora metê-los nos ouvidos, ainda por cima, e bum, bum, e bum, e bum. Entender os princípios básicos das emoções humanas ajuda-nos a ver mais claramente a influência da música através das barreiras da cultura. Isto foi dito por um homem que fez uma conferência em Oxford durante 3 horas e manteve toda a gente sentada e parada a ouvi-lo. E o que me dizer disto? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas. Que música mais bela, que paz maior do que esta. Eu digo muitas vezes aos meus pacientes, leiam bons livros, ouçam boa música antes de se deitarem. E para mim um dos livros que é básico, fundamental e devia fazer parte de todos os livros que estão na nossa mesa de cabeceira, claramente que é a Bíblia. É na Bíblia que eu encontro frases como esta: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Palavras de Salomão. É lá que eu encontro que eu até me posso gloriar nas tribulações, porque sei que a tribulação vai produzir a perseverança a experiência, e a experiência vai-me dar esperança. Sublinhem textos na vossa Bíblia. Recordem esses mesmos textos. Tenham pensamentos positivos. E se pensam que eu me esqueci de Elias, eu não me esqueci de Elias. O tratamento para a depressão de Elias foi: come, bebe água e descansa. E no dia seguinte faz o quê? Exercício.
uma caminhada de muitos quilómetros até ao Monte Herebe. O que nós dizemos é: creiam, por favor, que há uma solução para quem está deprimido. Mas não acreditem em milagres. Têm que fazer a vossa parte. E alguma parte do processo, acreditem ou não acreditem, passa pelo abraço a Cristo. Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe eu andei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Dá-me forças, Senhor, para vencer as provações, esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, ajuda-me a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixes ir. A tua companhia eu que jamais quero perder. Renova a minha fé e ensina-me a obedecer. Dá-me forças, Senhor, para vencer as provações, esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, ajuda-me a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dares o teu perdão. Dá-me forças, Senhor, para vencer as provações, esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, ajuda-me a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao receber os teus milagres, ajuda-me a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Deixo-vos com uma oração escrita só.
que vou ler por causa dos ouvintes. Senhor Deus, cuida do que eu não posso cuidar. O Senhor os abençoe.